Manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Por isso nós estamos alegres na presença do Senhor. Ontem à noite tivemos um culto abençoado, com uma palavra do coração de Deus, onde nós falamos as três montanhas, que impedem a unidade nos relacionamentos. Essa palavra já estará disponível no Facebook, pastor.gil, e também no nosso YouTube, PR Giovanni, youtube.com, PR Giovanni, e no YouTube também, YouTube, Instagram, Facebook, Igreja Casa na Rocha, está lá disponível o nosso culto de ontem para você assistir conosco. Amém? Então vamos continuar nossa jornada nessa manhã sobre o Evangelho de Marcos. Já estamos finalizando o Evangelho de Marcos. Estamos no versículo 53 do Evangelho segundo Marcos, capítulo 14. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, Jesus perante Caifás. Jesus perante Caifás, como está escrito aqui, intitulado na minha Bíblia Sagrada, é um trecho que fala sobre os julgamentos, sobre a crucificação de Jesus, no que nós chamamos a Sexta-feira da Paixão. A Sexta-feira da Paixão, o sábado de Aleluia, o domingo da Ressurreição, é como nós conhecemos esses três principais dias, onde Jesus foi levado à Via Cruzes, morreu no nosso lugar por causa dos nossos pecados, desceu lá ao inferno, a Bíblia diz, mas ressuscitou ao terceiro dia e em breve voltará, tá bom? O texto sagrado diz em Marcos 14:53, e levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguira-o de longe até ao interior do pátio do sumo sacerdote, e Pedro estava ali sentado entre os serventuários, ou seja, os servos, dos sacerdotes ali, os serviçais, aquecendo-se ao fogo e vendo tudo aquilo que estava acontecendo com Jesus. No versículo 55, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, mas não achavam. Não achavam por quê, gente? Porque Jesus era o justo, Jesus não pecou, Jesus não errou. Então, por mais que eles procuravam coisas para tramar contra Jesus, Jesus foi como um cordeiro inocente, imolado. Eles não tinham o que achar na vida de Jesus. Jesus não havia falhado, Jesus não havia pecado. E por isso, que eles não tinham o que achar com relação a Jesus de Nazaré. 56. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus. Só com mentira, só com falsidade, poderiam testemunhar contra Jesus. Mas os depoimentos não eram coerentes, ou seja, não batiam. Judicialmente eram inválidos, ilegítimos, não eram autênticos, eram mentirosos. Por quê? Porque não tinham que se falar de Jesus. Jesus só fez coisas maravilhosas, libertava os cativos, curava os enfermos, sarava os feridos, dava pão e comida para os famintos. Jesus é a própria coração gracioso e amoroso e misericordioso de Deus. 57. Levando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Ou seja, pegaram as palavras de Jesus, onde Jesus estava se referindo profeticamente àquilo que haveria de acontecer com ele, que era a sua morte na cruz do Calvário, e pegaram aquelas palavras que eram metáforas, eram simbolismo do que ia acontecer com o seu próprio corpo. Ele ia ser morto e 3 dias depois ia ressuscitar. Pegaram de forma literal, como se Jesus tivesse dito que ele iria destruir o templo, que era o local mais sagrado que existia para os judeus naquela época. Mas olha o que diz o 59. Nem assim o testemunho deles era coerente, porque um dizia uma coisa, outro dizia outra, ficava aquela confusão, não trazendo coerência e veracidade aos fatos. Jesus foi julgado injustamente, através de mentiras e enganos humanos. Por isso, meu irmão, toda vez que alguém fofocar de você, mentir contra você, caluniar você, falar falsidades, mentiras, enganos
contra você, injustiças, ofensas contra você, lembre-se, assim também fizeram com o nosso Mestre. E como fizeram com Jesus, os seguidores de Jesus também sofrerão esse tipo de situações. Mas não temam, assim como Jesus não temeu os seus falsos acusadores, aqueles que acusavam falsamente, enganosamente, sem dolo algum, contra ele, Jesus não temeu, porque ele confiava no Pai. Ele foi como um cordeiro inocente, levado ao matadouro, diz a palavra de Deus, tudo isso para que se cumprisse as palavras proféticas do Antigo Testamento, o que nós chamamos, os judeus chamam de a lei e os profetas. Versículo 60, levantando-se então o sumo sacerdote, no meio do povo ali que estava condenando Jesus, perguntou a Jesus: nada respondes ao que este depõe contra ti? Nada respondes? E no 61 o texto sagrado diz, ele porém guardou silêncio e nada respondeu. Aqui nós aprendemos uma grande lição contra os religiosos, contra os caluniadores, os falsos testemunhos. Meu irmão, não tente se justificar, não tente se defender. Apresente essa situação calado diante de Deus. Se você tiver algo para fazer, apenas ore. Entregue essa situação, assim como Jesus entregou diante do Pai. Contra religiosos, contra fariseus, contra legalistas, contra religiosos, acusadores falsos, não tente se defender. Não fique batendo boca com pessoa legalista e religiosa. Fique em silêncio e nada responda, assim como Jesus. E tornaram então a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então Jesus já libera aqui uma palavra profética sobre o que nós chamamos na escatologia bíblica, a ciência que estuda as coisas concernentes aos últimos dias, aos eventos que ainda hão de por vir. Jesus está falando da segunda volta de Cristo. A segunda volta de Cristo é isso aqui mesmo. Vereis, eu sou o Cristo, ou seja, ele reafirma a sua messianidade, que Jesus era o Messias Hamashia, o Yeshua Ben Yosef, ou seja, Jesus, o filho de José, é o Messias Hamashia, o grande eu sou, o Filho de Deus. E ele diz, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens, vindo através das nuvens do céu. Isso acontecerá na segunda vinda de Cristo. Todo olho o verá, assim como um relâmpago nasce do ocidente e se põe no oriente, assim virá de forma visível, gloriosa, o Filho do Homem com seu poder e grande glória. Assentado à direita do Todo-Poderoso é onde Jesus está agora. Ele está assentado à direita de Deus Pai, no trono, à sua esquerda o Pai, e ele à direita do seu Pai, porque ele é o right hand, ele é a mão direita do Pai. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Disse ele perguntando: ouvistes a blasfêmia que vos parece? O que vos parece? Perguntou ele. E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e dizer-lhe: profetiza. E os guardas o tomaram a bofetadas. Então nós vemos algumas coisas que Jesus sofreu por causa dos nossos pecados. Ele foi cuspido, ele foi esbofeteado, ele foi acusado injustamente, ele sofreu todas essas questões, porque na época os judeus, os israelitas, os principais da sinagoga, tinham como blasfêmia alguém dizer que era filho de Deus. Era como se apropriar de uma identidade indevida. Mas Jesus era isso. Ele era o Filho de Deus, o Deus homem encarnado entre nós. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. A glória como o unigênito do Pai, é o que diz João, capítulo 1, o Evangelho de João. Então, amados, Jesus é o Messias Hamashia, ele é o Messias prometido
a Israel, prometido a nós, a igreja, o novo Israel de Deus, na nova dispensação, na era da graça. Precisamos reconhecer Jesus como o Messias Hamashia, o Messias prometido, aquele que venceu, aquele que morreu na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados, aquele que sofreu cuspes, afrontas, toda sorte de violência, o esbofetearam, né, o envergonharam, o despiram, colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, sofreu todas aquelas penalidades na via dolorosa, chibatadas terríveis, né? Se você quiser ver mais ou menos aquilo que Jesus sofreu, assista o filme do Messias, né? do Mel Gibson, que fala sobre Jesus de Nazaré. Você vai ver A Paixão de Cristo, se chama o filme. Você vai ver um pouco daquilo que Jesus sofreu por amor a nós. Tudo isso por amor a nós, porque Ele nos amou, porque Ele se entregou na cruz do Calvário para propiciação, perdão, redenção, remissão dos nossos pecados. Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador de todo aquele que crê, de todo aquele que se arrepende, de todo aquele que se consagra e se santifica diante do Senhor. E em breve Jesus voltará em glória. Todo olho o verá, assim como Ele voltará em poder, com grande glória, entre as nuvens. Ele voltará com a sua noiva, o seu povo, com os seus cavalos brancos, com os seus anjos em glória, para implantar logo após o que nós chamamos de período tribulacional. Ele voltará em glória de forma visível, gloriosa, poderosa, implantar o seu reino milenial nessa terra, para o louvor e glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que você aprenda com tudo isso que nós mencionamos hoje, grandes ensinamentos da palavra de Deus, e reconheça que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, para que você possa desfrutar a vida abundante, a vida vivida no máximo do seu potencial, a vida eterna que Jesus oferece para nós. Dobre o seu joelho, ore agora, entregue a sua vida, o seu coração a Jesus de Nazaré, e você vai ver o que Deus fará na sua vida. Glória a Deus. Aqui embaixo no link de descrição nós vamos deixar todas as nossas redes sociais, as nossas informações, para que você possa contribuir, exercer a sua generosidade, ser um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo. Se você quiser contribuir na nossa família pastoral, no nosso ministério, aqui embaixo tem todas as informações de como você pode fazer isso. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o trabalho das suas mãos, que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. E lembre-se, Jesus é o Senhor, e não apenas o Senhor, mas também o Salvador de todo aquele que crê. Se creres, verás a glória de Deus há de se manifestar sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero mandar um abraço para o Ednil Captur, né, a Lucinéia Bigardi, o Marcos Patucci, a Vilminha Marques, o Fábio Avarengo, o Sebastião Isidoro, o Dari Viges, a Neide Robles. Que Deus vos abençoe, amados. Compartilhe esse vídeo através das suas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, todas as nossas redes sociais. Vamos multiplicar essa palavra para que o máximo de pessoas reconheçam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Continue comigo orando pela nossa nação, para que haja um grande avivamento, um mover de Deus, as bases elementares da nossa nação sejam transformadas, modificadas. Estamos fartos, cansados, indignados com tanta injustiça, com a mordaça, né, na boca dos cristãos, da mordaça naqueles que são de bem, naqueles que querem liberdade para servir a Deus, para a sua fé religiosa, para a sua fé, né, cristã, não religiosa, mas sua fé cristã genuína, verdadeira, para aqueles que pregam os valores corretos, éticos, morais, da cosmovisão judaico-cristã, da família tradicional, aqueles que são pró-vida, contra o aborto, aqueles que são a favor dos bons costumes e valores
cristãos verdadeiros. Então continue conosco, firmes e fortes nesse propósito. Fique sempre firme e forte na sua fé, sempre abundante na obra do Senhor, e se engaje conosco nessa obra linda que Deus está fazendo. Em breve Jesus voltará. Feche os seus olhos, quero orar sobre a tua vida. Pai, no nome de Jesus, nós queremos encerrar esse vídeo apresentando cada um daqueles que vão nos assistir e aqueles que estão online aqui conosco nesse momento. Derrama a tua glória, a tua graça, a tua unção, o teu poder. Opera maravilhas, Pai, sobre eles, Senhor, que possamos aprender como Jesus. Não ficar discutindo com legalistas, religiosos, hipócritas, fariseus. Pelo contrário, possamos entregar tudo diante do Pai, diante de Jesus, o nosso justo juiz, aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu o retribuirei. Se alguém provocar o mal contra nós, possamos ser como Jesus, não nos deixar vencer pelo mal, mas vencemos o mal com o bem, fazendo bem a todos, servindo a todos, sendo servos de todos, servos de toda a humanidade, assim como foi o nosso Messias, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Te apresentamos cada dizimista, cada ofertante, irmão e irmã que está conosco aqui engajado nessa obra, através dos seus dízimos, através das suas ofertas, através da sua generosidade. Abre as janelas dos céus, derrama chuva de bênção sobre eles, de tal forma que haja abastança, provisão, bênção, prosperidade. Abençoa a tua noiva, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Continue pujante, corajosa, poderosa no Senhor, cheia do Espírito Santo, da graça e da glória do Senhor. É o que nós te pedimos de todo o coração. Pai, abençoa os teus filhos, manifesta o teu poder, a tua unção, a tua glória sobre cada vida. Pai, abençoa os teus filhos, liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, manifesta a tua unção e o teu poder poderosamente em cada vida. É o que nós te pedimos de todo o coração, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um abração, queridos. A graça e a paz do Senhor. Lucinéia, Bigarde, Preciosa, Andréa Jardim também. Deus vos abençoe. Um dia abençoado na presença de Jesus. Amém e amém.